Eu quero aqui, senhor presidente, falar sobre a questão dos remédios nesse país, sobre o preço dos remédios nesse país. E quero aqui registrar a minha indignação, a minha revolta com o anúncio do governo de autorizar um aumento do preço dos medicamentos nesse país em 7,7%. Eu protocolei aqui nessa casa uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 2 de 2015, que proíbe a tributação sobre medicamentos no Brasil, medicamentos de uso humano. Quando eu assumi meu mandato como deputado federal, eu protocolei, ainda no início de 2011, um projeto para acabar com os impostos sobre remédios na Câmara dos Deputados. Depois, no fim de 2011, no segundo semestre de 2011, 6 meses depois, foi protocolado aqui no Senado Federal uma proposição também nesse sentido. 2 anos depois, uma outra proposição, um pouco diferente, foi proposta, mas também com o mesmo objetivo, também na Câmara dos Deputados, por um outro parlamentar. E eu, aqui chegando no Senado Federal, protocolei a PEC 2 de 2015. É inaceitável, senhor presidente, que se tribute medicamentos. Enquanto a Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. O Estado deveria distribuir gratuitamente remédios para toda a população brasileira. Quando alguém tem uma doença, deveria caber ao Estado dar um remédio para aquele cidadão. Mas na impossibilidade do Estado brasileiro distribuir remédios gratuitamente para toda a população brasileira, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esse medicamento, é não tributar remédios. Isso é um mínimo. Agora, mais uma vez, o governo autoriza um aumento de 7,7% no preço dos medicamentos. Isso não é brincadeira. Existem famílias nesse país que gastam mais de R$3.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. E cabe a nós, enquanto legisladores, enquanto pessoas que têm responsabilidade pública, fazer algo com relação a isso, algo concreto, algo objetivo. Eu queria apelar à consciência dos parlamentares. Isso é algo sério. Eu, quando assumi o mandato como deputado federal em 2011, protocolei o projeto para acabar com a tributação sobre remédios. Fiz, senhor presidente, um requerimento formal de informações ao Ministério da Fazenda, solicitando o impacto orçamentário e financeiro dessa medida. Quanto custa tirar os impostos sobre remédios aos cofres da União? Resposta formal do Ministério da Fazenda: 3 bilhões por ano. Ora, 3 bilhões no orçamento da União de 2011, que era 2,73 bi, equivale a 0,11% desse orçamento. 0,1%. 0,11%, 0,1%. Um impacto ínfimo no orçamento da União e um benefício direto na vida de milhares de famílias desse país. Tem gente que não trata da doença que deveria tratar porque não tem dinheiro para comprar o medicamento. Isso é grave. Nem adianta dizer que tirar os impostos dos remédios vai beneficiar laboratórios ou farmácias,
Porque no Brasil existe controle de preço sobre medicamento. No site da Anvisa tem lá o nome de todos os remédios e o preço máximo que pode ser cobrado ao consumidor final do lado de cada um. É só reduzir o preço máximo na mesma proporção da isenção que nós vamos ter a garantia de que toda a isenção vai ser revertida diretamente para o consumidor final. E tanto existe controle de preço que o governo agora autorizou o aumento de 7,7% no preço dos remédios. Como se já não fosse caro os remédios nesse país. A Inglaterra não tributa medicamentos, o Canadá não tributa medicamentos, a Colômbia não tributa medicamentos. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Não dá para aceitar isso. Isso é absolutamente revoltante. Eu queria aqui, primeiro, protestar contra essa decisão do governo. Segundo, fazer um apelo à presidente da República que reflita sobre a questão da tributação sobre remédios. A tributação deveria ser sobre o consumo supérfluo e não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. E queria aqui fazer um apelo a essa casa, que colocasse essa proposta de emenda à Constituição para ser votada nesse plenário, de forma absolutamente aberta, para que a população saiba a posição de cada um dos parlamentares sobre esse tema. Um tema que é tão caro para a população brasileira, principalmente para a população idosa, que precisa comprar remédios todos os meses para poder tratar do que precisa ser tratado. E que hoje não vem recebendo por parte do governo a atenção que merecia. Só para encerrar, senhor presidente, eu acho que passar ou não passar um projeto, o voto de cada um, isso faz parte da democracia. Agora, isso não ser debatido com a seriedade que deveria ser, e isso não ser votado aqui por esse plenário, é algo que vai me dar muita tristeza. Porque só aquela pessoa que está num tratamento e que precisa comprar medicamentos de uso contínuo, muitas dessas me ouvindo pela TV Senado, apesar do plenário estar vazio, nessa tarde de quarta-feira, antes do feriado, nós temos poucos parlamentares aqui, só essa pessoa sabe o quanto é caro um medicamento. E cabe a nós, enquanto agentes públicos, fazer algo de concreto e de objetivo com relação a isso. Isso é uma questão de princípio. A tributação deveria ser sobre o consumo supérfluo, não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas.